Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBFF11, vale a pena? Venha saber. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de fundos, um FOF. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 61,20. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,92%. Ele vem sendo negociado com desconto, a um PVP de 0,88. Ele está 12% mais barato do que ele vale. Se a gente levar em consideração que ele é um fundo de base sênior, na verdade ele está quase 40% de desconto. Isso aqui a gente vai ver melhor lá dentro do relatório gerencial. Negociando uma média de 842 mil por dia e ele vem com uma ótima recuperação. Ele estava depreciado, mas pelo menos recuperou 40% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que tem histórico. Então, ele já vinha sofrendo antes de 2020. Antes da situação pandêmica, lá em março de 2020, o fundo já estava sendo negociado abaixo de R$100. Então, eu fico receoso com esses fundos que existiam antes da parte da situação pandêmica, porque aí são fundos que já vinham com entre aspas, sofrendo, né? Enfim, ele estava sendo negociado na faixa de R$80. No final de 2019, o mercado estava eufórico. Ele chegou a ser negociado ali a quase 120 ou 115 reais. Teve suas cotas jogadas abaixo de 60 reais lá na situação pandêmica. O fundo se recuperou e ficou lateralizado até quase 75, 77 reais ali no final de 2020 para 2021. E aí o fundo entrou nessa decrescente. Então ele chegou a sair desse patamar aqui, ó, de quase 80 reais, né, 77, 78, vindo ser negociado ali na faixa de 50 e poucos reais. Inclusive até abaixo disso aqui em março de 2023. Então desde lá para cá que o fundo teve essa grande recuperação. Se recuperou saindo desse fundo aqui abaixo de 50 reais para estar lateralizado hoje próximo de 60. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um FOF, prazo indeterminado de gestão ativa. Sobre taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório. E não há que se falar de vacância para fundo de fundos, né? É um fundo que conta ali com mais de 20 mil cotistas, mais de 3 milhões e 700 mil cotas emitidas. Atualmente o fundo está valendo 69. A gente vai tratar sobre isso lá dentro do relatório gerencial, né? E ele tem um patrimônio ali de 259 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 50 centavos. Mais abaixo aqui no site a gente vê agora sobre o yield médio do fundo. E é um fundo que vem com yield médio, ó, que estava na casa de 0,47, 0,02, depois na casa de 0,78, e atualmente ele teve picos ali próximo de 1%, e atualmente ele está nessa casa de 0,80. Na parte de dividendos, a gente vê que mesmo antes, o fundo sempre gerou ali próximo desses 50 centavos, que é o que o fundo vem entregando, tá? Então, ele está bem lateralizado aí há um bom tempo nessa faixa de 50 centavos. Durante o ano passado, o fundo ficou oscilando, ó, 51, 53, 50, 51, 52. E aí os últimos dois anúncios de 50 centavos. Dia 29 de fevereiro, eles vão pagar no dia 15 de março 50 centavos de dividendos. E aqui nesse próximo slide a gente vê sobre rentabilidade. E no longo prazo, nos últimos 5 anos, o fundo vem sofrendo bastante, né? Então nesse período aí o fundo entregou apenas 10%. Enquanto o CDI do período foi 44, o IPCA 32, o IFIX 37 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, entregou 72%. Então é um fundo que vem com uma péssima rentabilidade nesses últimos anos aí, né? Então esse é um ponto negativo do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, o invest@gmail.com. Qualquer doação para o canal é muito bem-vinda. Nós contamos aí com um clube de membros. Todos os nossos canais têm clube de membros nele, então torne-se membro de qualquer um dos nossos canais e apoie o nosso trabalho. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, acessível, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado e tem preferência quando pede um vídeo, além de você ter um baita desconto na planilha de controle financeiro. A nossa planilha de controle ela é muito completa. Você adquirindo ela, ela vai te ajudar a organizar os ativos,
e na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, você adquirindo a planilha, você apoia financeiramente o nosso trabalho. Então considere fazer a aquisição, desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com e-books. Introdução aos fundos imobiliários, Introdução aos FIAGROS. Esse e-book possui uma linguagem de fácil entendimento, de fácil aprendizado e vai ajudar bastante aí você nos seus entendimentos. Além do mais, você também apoia financeiramente o canal. Muito obrigado a todos vocês aí que adquirem nossos produtos. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, né? O Bruno, o Matheus, Leonardo, são membros aqui no canal Amu Invest. Lá no canal Amu Fiagro, gostaria de agradecer o Antônio, a F. Barros, Giovanni, Rafael, todos são membros há bastante tempo. Saibam vocês aí que os membros carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo nosso trabalho, muito obrigado. Gostaria de agradecer a Imbla, o Lauro, que fez uma doação, sempre faz, né, todos os meses, uma doação para o Pix, uma doação bem generosa. Saibam vocês que vocês são imprescindíveis aí, muito, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma solicitação da Mônica. Ela falou o seguinte: Amu, não encontrei muitos vídeos sobre o RBFF. Estou comparando com o Kizu e achei bem similar. Eu discordo do ponto de vista dela. Esse é um comentário bem antigo, tá? Mas eu até avisei que eu iria fazer um vídeo, que iria demorar um pouco, mas que eu iria fazer um vídeo. O Kizu, eu acho ele muito bom. Esse fundo aqui, eu vou falar meus pontos de vista mais lá dentro do relatório, mas eu particularmente não gosto desse fundo não, tá? E ela fala: gostaria de saber a sua opinião a respeito dele, obrigada. Então, demorou um pouco, mas está aqui o vídeo a respeito do fundo. Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente do fundo, né? Aqui o fundo traz algumas informações a respeito. Ele cobra uma taxa de 0,78 e mais 20% se ele conseguir bater o IFIX. A Rio Bravo é a gestora do fundo. Aqui ele traz mais algumas informações sobre a tese, o processo de investimento, como funciona. Eles investem em teses, né? De estratégia, tática, high yield. E aqui a gente vê alguns destaques do fundo. Atualmente o fundo está valendo 69 e sendo negociado por 61. Aqui está bem próximo da cotação atual. O fundo tem 40 outros fundos nos quais ele investe. E na data de fechamento desse relatório ele estava um PVP de 0,89. Aqui a gente vai ver um pouco melhor mais à frente aqui dentro do relatório. Então ele vem falar sobre os comentários do gestor. Toda essa parte aqui eu vou pular. Mas eu sugiro o seguinte: se você gosta desse ativo ou quer investir nele, leia essas partes para você ver o ponto da gestão a respeito de questões fiscais e inflação aqui no Brasil, atividade econômica, economia global, o próprio mercado de fundos imobiliários aqui. Então ele traz todas essas perspectivas aí. No finalzinho aqui ele fala sobre quanto eles distribuíram. Eles estão também dizendo que pode optar pela melhor forma de distribuir os resultados durante o semestre, estando a seu critério linearizar a distribuição dos rendimentos, sendo que eles têm que distribuir 95%. Fala sobre as regras de distribuição do fundo. Aqui eles continuam falando sobre a tese deles. Então, eles têm perspectiva de ter... Eles estão trazendo todo o crescimento que o fundo teve. Ó. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma valorização do patrimônio em R$7. E aí é normal, né? Porque os fundos se recuperaram bastante e como os fundos estão dentro dele, acaba que ele valoriza também. E eles vão falar um pouco mais à frente aqui sobre o tal do duplo desconto, né? Então esse é um dos grandes pontos ao se investir num fundo. Então note, ó, atualmente o fundo no mercado está a 61,79, sendo que ele vale atualmente 69. E segundo o fundo, os seus ativos conseguem se valorizar ao ponto do fundo chegar ali a R$76. Então, ó, de 61 para 76, o fundo tem o upside aí de 23%, é o que eles acham que o fundo dá para chegar. Então note que, segundo a gestão, eles não têm perspectiva desse fundo chegar a 100. Eu não sei se esse fundo nasceu na base 100 ou não, né? Mas acho que ele era de base 100. Então, não sei porque as perspectivas não são de chegar à base 100, né? Se ele for de base 80, aí beleza. Aí o fundo vai estar ali próximo à base 80, mas não sei. Eu acredito que o fundo seja de base 100, né? Mas as perspectivas do fundo é que o fundo chegue ali a R$76, então ele tem esse upside de 23%. Por isso que ele tem um desconto sobre o valor atual e ele tem um desconto sobre o que os seus ativos internos tendem a valorizar isso aqui, tá? Então por isso que ele tem um upside de 20 e poucos por cento. Eu acho, modéstia à parte, eu acho relativamente pouco, tá? Eu não vejo como sendo um grande upside, não. Aqui ele fala sobre resultado, distribuição, rentabilidade. Essa parte eu costumo pular, eu não costumo observar, não. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, nós ainda vamos ver o DRE, como que está a sua carteira interna, vamos ver mais informações a esse respeito. Eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal.
Se você não pode ou não quer ajudar financeiramente, considere ajudar de forma gratuita. Como que você pode ajudar? Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e ajude a gente nessa meta. Comenta aí pra nós, o que você acha a respeito desse fundo? Você gostou das informações trazidas até aqui? Eu particularmente, eu falo abertamente, tem alguns fundos de algumas gestoras que eu evito investir. Então, XP, BTG, a própria Rio Bravo, são gestoras assim que eu prefiro ficar de fora. E esse fundo em específico, eu não gosto da sua carteira interna. Eu não gosto dos ativos nos quais a gestão investe. E, como a gente viu lá anteriormente, eu acho que ele tem uma baixa performance, uma baixa rentabilidade potencial do fundo. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. Eu não gosto desse ativo, prefiro não ter. Agora, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não compre ou venda o ativo baseado na minha opinião. Você chegue às suas próprias conclusões, tá? Então, espero que eu ajude, agregue de alguma maneira, mas não compre baseado na opinião dos outros. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Já contamos ali com 556. Vá lá no canal Amuf Infra, se inscreva e nos ajude. Nós temos aí 4 canais e os nossos canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e a gente vê o seguinte, ó, janeiro, o fundo teve como receitas 1.900.000, 215 mil aqui. O dinheiro que o fundo conseguiu auferir, com vendas de fundos imobiliários, fez uma boa receita. 51 mil de dinheiro parado em caixa. E as despesas, 155 mil. Essa despesa aqui, ó, nem tudo vai para o bolso da gestão. Por quê? Tá vendo aqui que é resultado bruto de FIIs? Então, dessas despesas aqui, ó, parte aqui, por exemplo, tem imposto de renda, tem despesas operacionais. Então, nem tudo vai para despesas com taxas. Contudo, como a gestão não faz um destrinchamento dessas despesas, nós vamos considerar como se tudo fosse para o bolso da gestão. Como o ano acabou de começar, então só tem um acumulado de 2024. Ele não tem um acumulado dos últimos 12 meses. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vamos pegar o resultado, somar com as despesas para a gente saber o resultado total do fundo. E aí a gente vai ver o que essas despesas representam frente ao total que o fundo receitou. Então eu vou arredondar aqui, ó, 155 mil para 156 mil e vou somar com 2 milhões e 36 mil. Então o total receitado pelo fundo foi 2 milhões e 192 mil. Ó. Então 156 vezes 100 dividido por 2, 192. Então o que a gente observa? Que a taxa do fundo está na casa de 7,11. Nesse quesito eu vejo como uma ótima taxa. Até 10% é uma taxa bacana, de 10 a 15 é careiro. Agora tem que ver que provavelmente o fundo não está conseguindo bater o IFIX. Porque se ele estivesse conseguindo bater o IFIX, provavelmente teria performance, tá? Então acho que não está incidindo performance aí no fundo. Continuando aqui, a gente vê sobre rentabilidade, liquidez, essa parte sempre eu costumo pular. A gente vê a carteira do fundo. O que está trazendo mais resultado para o fundo, né? Então note que o que trouxe um resultado altíssimo para o fundo foi o setor de varejo. Ó. CRIs, resultados bem menores aqui os demais setores, né? E aí despesas e resultado que os FOFs trouxeram para o fundo. E aí o fundo teve um resultado negativo aí no geral. Aqui a gente vê um ponto do fundo, que seria um ponto positivo. Tá? Ele tem apenas 19% em fundos de papel. Ele vai ter ali mais FOFs, mais 7,6%. Então ele vai ter ali quase 30% entre fundos de papel, tá? Entre de papel, fundos de recebíveis e FOFs. E aí todo o restante vai ser fundos de tijolos, ó. FIIs de logística, shopping, híbridos, residencial, educacional, FIIs de escritório e tal. Então assim, ele tem um percentual baixo em fundos de papel. E alguns fundos aqui, alguns FOFs, chegam a ter 30, 40, 50%, aqui ele não chega a ter nem 30%, né? Então isso é um ponto positivo. Agora, o que é o ponto que eu não gosto nesse FOF aqui? Ó? Antes da gente ver o ponto que eu não gosto, aqui ele traz mês a mês como que ficou o aumento ou queda nas participações, né, nos diversos setores. Então, que antes ele chegou a ter 30% de exposição, hoje está em 22%, e assim por diante, não vou comentar um por um aqui. Aqui a gente vê a carteira do fundo. E aqui está um dos pontos que eu não gosto por isso. Isso também é um dos fatores que eu não teria esse fundo. Então, RCRB, RBVA, LASC, RBED,
TRBL, o próprio MXRF, VILG, BRCR, KNUC, assim, são inúmeros fundos que ele tem aqui e que eu não teria. Eu prefiro ficar de fora. Então, se são fundos que eu não gosto, que eu não teria, prefiro não investir num FOF igual a esse, né? Enfim, eu não vejo grandes potenciais internos aqui, porque tem muitos desses fundos que eu falei para vocês que o fundo já sofria antes da situação pandêmica. Não é a pandemia que trouxe uma problemática para o fundo. Já sofria antes. Então o próprio BRCR aqui, ó, TRCRB, BRCR, eram fundos que já vinham sofrendo antes da pandemia. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora do fundo, porque eu não gosto da estratégia, da tese do fundo. Aqui ele traz um ponto interessante. No máximo 30% pode ser de ativos geridos pela própria Rio Bravo e hoje está em 27%. Esse ponto aqui das demais gestoras eu vejo como sendo totalmente normal, não vejo nada demais. Então aqui estão todas as gestoras nos quais o fundo investe. E aqui ele traz uns informativos finais aqui a respeito do seu fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, desse FOF, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a agregar de alguma maneira. Lá no canal Amudicas nós temos e-books de português para concurso. Compre e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps